Agora, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os empreendedores que aqui vêm. Qual foi o gatilho para você e para a tua sócia pularem, né, de trás das pranchetas para resolverem empreender com todas as dores que empreender no Brasil traz? O que foi que mostrou para vocês, opa, aqui tem alguma coisa que dá para a gente fazer diferente? Boa. A Marcinha, minha sócia, que é a nossa CEO e cofundadora, e eu, nós temos uma história em comum de quando nós éramos muito novinhos, na época do nascimento, inclusive, onde as nossas vidas se entrelaçam com a casa, tá? Eu vou te dar uma ideia que quando eu nasci, Aros, eu tive um problema ali na hora do parto, onde os meus pais, eles tiveram que me levar para casa e a sugestão dos médicos era: vocês não podem fazer essa criança chorar. Ele não pode chorar, porque eu não vou dar muitos detalhes a partir daí, mas eu precisava de um ambiente tranquilo e acolhedor. Então, meus pais, mesmo sem saber absolutamente nada de design de interiores, tiveram que pensar nas cores, na iluminação, num ambiente tranquilo que fosse confortável de forma térmica, de forma acústica, para poder acolher aquele bebê, e eles não tinham o menor suporte para fazer isso. Eu sempre fui muito apegado a essa história e sempre gostei muito do ambiente que eu morava. Eu morei muitos anos dentro do mesmo apartamento até crescer e sempre tive convicção na minha cabeça de que eu precisava tornar aquilo que era um privilégio de todos, de poucos, aquilo que era um privilégio de poucos, disponível para todas as pessoas, né? Então, democratizar a arquitetura e design de interiores sempre foi um propósito de vida. A Marcinha, eu mesmo, ela habitou o mercado de alto padrão como arquiteta e designer de interior, como arquiteta muito renomada, com muitas obras famosas que ela fez, etc. E ela encontrou um propósito maior em poder levar o talento que ela detém para mais pessoas. Só que na atuação profissional de um arquiteto ou designer de interiores, geralmente você leva o seu nome, né? Você geralmente tem um arquiteto ou designer de interiores com o nome dele no escritório. E para a gente poder levar isso para um Brasil de 200 milhões de habitantes e para um mundo, não era o nosso nome que a gente queria carregar. A gente queria tornar as pessoas protagonistas dos ambientes delas. Então, foi aí que a gente falou, vamos criar um ecossistema, vamos juntar arquitetos e designers de interiores que acreditam nessa missão e vamos convidar eles a serem uma ponte para, através do potencial que eles detêm, ouvirem essas famílias e traduzirem o que essas famílias esperam na casa delas em algo que seja tangível financeiramente, para que elas possam habitar de uma forma feliz. E como foi o processo com as aceleradoras? Vocês imaginam que foram, ao longo desse período, confrontados com a dura realidade de ver modelos que vocês acreditavam serem super viáveis de negócio, completamente defenestrados ali pelas aceleradoras. E os mentores guiando vocês por um outro caminho e um processo de descoberta e tal. Como que eram vocês antes da primeira rodada de aceleração e como que foi vocês depois de atravessar todo esse processo? Boa. Bom, se eu for te responder como é que foi o processo, eu sempre falo que foi traumático, mas necessário. O meu pai, ele sempre dizia que se você estiver numa guerra e houver qualquer divergência entre o mapa e o terreno, confie no terreno. A gente tinha boas intenções, Aros, democratizar a arquitetura e design de interiores. Mas as ideias geralmente nunca sobrevivem ao mercado, ao primeiro toque do mercado. Então, para quem está nos assistindo aí em casa, se vocês pesquisarem a origem do arquiteto de bolso, vocês vão descobrir que o Aros está me fazendo essa pergunta porque nós éramos um trailer de 10 metros quadrados que funcionava como um escritório de arquitetura e design de interiores. Isso lá em 2016. E esse trailer chamava UPIC Decor Trailer. Pode pesquisar aí, é UPIK, UPIC Decor Trailer. Então, a gente começa com a ideia falando assim, bom, já que as pessoas não vão até o escritório de um arquiteto, como é que a gente pode levar o escritório do arquiteto para a rua, né? E aí a gente monta esse trailer muito bacana, tinha 2 posições de trabalho, ar-condicionado, parede verde, banheiro, e começa a parar ele como um food truck da arquitetura, uma semana em cada bairro de São Paulo, oferecendo consultorias por hora a um preço acessível. O negócio, isso é 2016, o negócio chama muita atenção, a gente sai em um monte de lugar, etc., matéria, Louro José vai lá no trailer e tudo mais. Só que daí a gente percebe que esse modelo não vai ser capaz de democratizar, de estar em todos os lugares, de atender todas as pessoas.
e também era um modelo que era mais caro, um modelo físico, né? Então, a gente começa a procurar ajuda, a gente passa por programas de aceleração, chega na ACE Startups, naquela época considerada uma das 3 vezes a maior aceleradora da América Latina, e lá a gente encontra uma figura importante na nossa vida, Luiz Gustavo Lima, que ele é bem gentil com a gente, e ele diz assim: Marcinha, Dani, vocês querem lifestyle business ou um negócio que vai mudar a vida de 1 bilhão de pessoas? Porque esse modelo de negócio aí do trailer mais parece uma Maria Mole. Dá para transformar ele numa franquia, mas não sei bem se é por aí que vocês vão não, né? Atingir o propósito. Então, naquele dia, a gente, depois de investir do dinheiro próprio durante 1 ano no modelo do trailer, a gente volta para casa, decide abandonar essa forma de fazer em prol de encontrar um modelo que pudesse chegar a mais pessoas. E aí a gente passa 6 meses fazendo pesquisa de mercado dentro de lojas de material de construção e decoração, perguntando para as pessoas: você está reformando ou decorando? As pessoas diziam: tô. Com ajuda ou sem ajuda? Sem. Por quê? Porque custa caro. Você pesquisou se tem uma forma mais acessível? Não. Por quê? Porque eu tenho certeza que é coisa de rico. E aí a gente falou: xiii, é senso comum. Como é que a gente vai mudar isso? Como romper isso? Né? Como é que vamos transformar isso? Então, essa luta, esse inconformismo em mudar essa forma de ver, em trazer valor para o profissional, para o arquiteto de design de interiores, e mais que valor, criar uma forma, uma tecnologia que o empoderasse para poder chegar em mais pessoas. Porque você disse, quando você começou o programa, que sempre tem alguém procurando e sempre tem alguém oferecendo. O arquiteto e o designer de interiores estão aí, capacitados, prontos para atender. Super. Mas o mercado não está procurando porque acredita que é distante da sua realidade. Então, como é que a gente poderia proporcionar esse encontro?